Olá, queridos. Desejo um dia cheio de graça e paz, que a presença de Jesus esteja na sua vida hoje e sempre. Receba agora mais uma mensagem celestial, cheia de fé, esperança e direção de Deus. Ouça com atenção aquilo que o Senhor deseja falar ao seu coração neste momento. Nenhuma família é esquecida diante dos olhos de Deus. Mesmo quando o silêncio parece dominar o lar, quando palavras duras foram ditas e feridas parecem profundas demais para cicatrizar, o Senhor continua trabalhando de maneira invisível. Ele vê cada lágrima, conhece cada história e entende cada dor que foi escondida atrás de sorrisos cansados. Talvez hoje sua casa esteja marcada por distâncias emocionais, desencontros e até mesmo frieza. Mas Deus não criou a família para viver em divisão. Ele é Deus de aliança, de reconciliação e de restauração. Onde houve ruptura, Ele trará a união. Onde houve afastamento, Ele plantará novamente o desejo de recomeçar. Nada está perdido quando o Senhor entra na história. Não importa há quanto tempo sua família esteja enfrentando conflitos. O tempo não limita o agir de Deus. Ele pode restaurar em um instante aquilo que levou anos para se quebrar. Seu poder não depende das circunstâncias, mas da sua vontade soberana. E hoje, Ele declara que está visitando o seu lar com graça, misericórdia e poder restaurador. A primeira obra que Deus faz é no coração. Antes de mudar situações externas, Ele transforma sentimentos, remove o orgulho, quebra barreiras e ensina a perdoar. Porque não existe restauração sem rendição e não existe união sem o agir do Espírito de Deus. Existe um mover de Deus acontecendo de forma silenciosa dentro da sua casa, mesmo que seus olhos ainda não consigam perceber. O Senhor está tocando corações endurecidos, quebrando resistências antigas e desfazendo toda a raiz de divisão que foi plantada ao longo do tempo. Aquilo que parecia impossível aos olhos humanos começa a ser alinhado pelo poder divino. Muitas vezes, as feridas familiares são alimentadas pelo orgulho, pela falta de diálogo e por palavras que ficaram guardadas no coração. Mas Deus está entrando exatamente nesses lugares escondidos, trazendo luz onde havia escuridão. Ele está ensinando cada membro da sua família a olhar não com julgamento, mas com misericórdia. Porque quando o amor de Deus entra, a dureza do coração não permanece. Talvez você tenha orado por muito tempo sem ver mudanças, e isso tenha gerado cansaço na sua alma. Porém, o Senhor te diz hoje, nenhuma oração foi em vão. Cada clamor foi ouvido, cada lágrima foi recolhida. E agora chega o tempo de resposta. O tempo da restauração não é determinado pelo homem, mas pela fidelidade de Deus, que jamais falha. Prepare-se, porque o ambiente da sua casa começará a mudar. Pequenos gestos, palavras inesperadas e atitudes diferentes serão sinais de que Deus está agindo. A união começará a nascer novamente, e aquilo que foi quebrado será reconstruído com bases mais fortes do que antes. E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 11:19. Se você recebe essa palavra, declare com fé: glória a Deus, minha família está sendo transformada. O Senhor começa a agir de dentro para fora, estabelecendo fundamentos que não podem ser abalados. Antes de restaurar relacionamentos visíveis, Ele trata aquilo que está oculto: pensamentos, intenções e emoções guardadas. Porque Deus não apenas reconstrói lares, Ele transforma vidas para que a restauração seja permanente e não passageira. Há situações em que o silêncio dentro da família pesa mais do que palavras duras. A ausência de diálogo cria muros invisíveis que afastam, esfriam e enfraquecem os vínculos. Mas Deus está derrubando esses muros.
Ele está trazendo sensibilidade espiritual para que haja reconciliação verdadeira, onde cada um aprende a ouvir, compreender e perdoar. O Espírito do Senhor está visitando sua casa com um propósito claro: restaurar o que foi quebrado e alinhar o que saiu do lugar. Aqueles que estavam distantes começarão a se aproximar. Aqueles que não se entendiam começarão a se ouvir. E aquilo que parecia impossível aos olhos humanos se tornará testemunho do agir de Deus. Não duvide do processo. A restauração pode começar de forma discreta, mas ela cresce, se fortalece e se torna evidente. Deus está reconstruindo sua família com bases firmadas no amor, na paciência e na graça. Ele está ensinando cada membro a valorizar o que realmente importa, a união que vem dele. Deus não apenas restaura, ele também realinha caminhos. Muitas famílias se perderam não por falta de amor, mas por decisões precipitadas, palavras mal colocadas e atitudes que abriram espaço para a divisão. Porém, o Senhor entra nessas histórias para corrigir rotas e trazer de volta aquilo que parecia distante demais para ser alcançado. Há um processo acontecendo e ele exige sensibilidade espiritual. Deus começa a trabalhar naquilo que ninguém vê. Pensamentos são renovados, sentimentos são tratados e o desejo de reconciliação começa a nascer onde antes havia resistência. Isso não é coincidência, é o agir direto do Senhor transformando corações. Talvez você esteja esperando grandes sinais, mas muitas vezes Deus começa com pequenas mudanças. Um gesto de carinho, uma conversa inesperada, um pedido de perdão. São nesses detalhes que a restauração começa a se manifestar. Não despreze os começos simples, pois eles carregam o poder de Deus para reconstruir algo muito maior. O Senhor está removendo toda influência que gerou divisão dentro da sua casa. Toda palavra negativa, toda lembrança dolorosa e todo sentimento de rejeição estão sendo substituídos por paz, compreensão e amor. Ele está estabelecendo um novo tempo, onde a presença dele será o centro da sua família. Há lares que carregam marcas profundas do passado, situações que deixaram cicatrizes difíceis de esquecer. No entanto, o Senhor não trabalha apenas na superfície, ele alcança as raízes. Aquilo que começou há muito tempo, talvez até em gerações anteriores, está sendo tratado agora pelo poder de Deus, porque quando ele decide restaurar, nada fica intocado. O Senhor está quebrando ciclos que se repetiam dentro da sua família. Discussões constantes, afastamentos, incompreensões e dores antigas estão sendo interrompidas. O que antes parecia um padrão inevitável começa a perder força, pois Deus está estabelecendo um novo legado dentro do seu lar. Existe uma libertação acontecendo, mesmo que ainda não seja totalmente visível. Deus está removendo pesos emocionais, curando lembranças e trazendo leveza ao ambiente familiar. Aquilo que antes causava tensão dará lugar à paz. Onde havia acusação, surgirá a compreensão. Onde havia frieza, nascerá novamente o amor. Não permita que o passado defina o futuro da sua família. O Senhor está escrevendo uma nova história e ela não será marcada por dor, mas por restauração. Ele está levantando sua casa como testemunho vivo do seu poder, mostrando que é possível recomeçar, mesmo depois de tantas quedas. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Se você crê que Deus está quebrando todo o ciclo negativo na sua família, declare: minha história está sendo restaurada por Deus. O Senhor está trazendo um tempo de alinhamento espiritual para dentro da sua casa. Quando Deus começa a restaurar uma família, Ele também reposiciona cada pessoa no seu devido lugar. Há papéis sendo reajustados, atitudes sendo corrigidas e responsabilidades sendo compreendidas de maneira mais madura e guiada pelo Espírito.
Muitas desordens familiares acontecem quando cada um tenta agir segundo sua própria vontade, sem buscar direção em Deus. Mas agora, o Senhor está estabelecendo ordem. Ele está ensinando a viver em unidade, onde o respeito, a honra e o amor passam a conduzir as decisões. Esse alinhamento não vem pela força humana, mas pela presença de Deus governando o lar. Você começará a perceber mudanças na forma de agir e reagir dentro da sua família. Aquilo que antes gerava conflitos começará a ser tratado com sabedoria. Palavras serão mais cuidadosas, atitudes mais equilibradas, e o ambiente começará a refletir paz. Isso é sinal claro de que Deus está no controle da situação. Confie no processo, mesmo que ainda existam desafios. A restauração não acontece por acaso, ela é construída passo a passo, sob a direção do Senhor. E quando Ele está à frente, o resultado sempre será maior do que aquilo que se perdeu. Sua família não apenas será restaurada, mas fortalecida para viver algo novo. O agir de Deus na família também envolve cura emocional profunda. Há palavras que feriram, atitudes que marcaram e momentos que deixaram cicatrizes na alma. Porém, o Senhor está visitando exatamente esses lugares sensíveis, trazendo restauração interior. Porque não há verdadeira união sem que antes haja cura no coração. Muitos carregam dores em silêncio, fingindo que está tudo bem, enquanto por dentro existe um peso difícil de suportar. Mas Deus conhece cada detalhe, cada sentimento escondido e cada lágrima não derramada. Ele está tocando nesses pontos com seu amor, trazendo alívio, paz e libertação emocional. O perdão começa a florescer como parte desse processo. Aquilo que parecia impossível de liberar começa a ser entregue nas mãos de Deus. E quando o perdão entra, cadeias são quebradas, o ambiente muda e o amor volta a ter espaço. Não se trata de esquecer o que aconteceu, mas de permitir que Deus cure o que ficou. A sua família está sendo conduzida por um caminho de restauração verdadeira. Não será algo superficial, mas profundo e duradouro. Deus está reconstruindo vínculos com base na graça, ensinando a amar novamente, a confiar novamente e a caminhar juntos de forma renovada. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmos 34:18. Se você recebe essa cura para sua família, declare: Deus está sarando nossos corações. Há um novo ambiente espiritual sendo estabelecido dentro da sua casa. O Senhor não apenas cura e restaura, Ele também enche o lar com sua presença. Onde antes havia tensão, agora começará a existir paz. Onde havia discussões constantes, surgirá um espírito de mansidão. Essa mudança não é apenas emocional, é espiritual. Deus está levantando dentro da sua família um desejo novo de buscar a presença dEle. Pequenos momentos de fé começarão a surgir. Uma oração, uma palavra, uma atitude diferente. Esses detalhes são sinais claros de que o Espírito de Deus está habitando no seu lar e conduzindo todos a um novo caminho. A presença de Deus transforma o ambiente. Quando Ele está no centro, há equilíbrio, a direção e a proteção. Muitas situações que antes fugiam do controle começam a se ajustar, porque o Senhor passa a governar cada decisão. Sua casa deixa de ser um lugar de conflito e passa a ser um lugar de refúgio. Permaneça firme, porque o que Deus está construindo não será abalado facilmente. Ele está criando fundamentos espirituais sólidos que sustentarão sua família mesmo diante de desafios futuros. A união que vem de Deus não depende das circunstâncias, mas da presença constante dEle. Deus está levantando dentro da sua família um espírito de reconciliação que vai além das palavras. Não será apenas um desejo momentâneo de paz, mas uma decisão firme de restaurar vínculos e reconstruir o que foi perdido. O Senhor está tocando cada coração de maneira única,
conduzindo todos a um mesmo propósito: viver em unidade. Há encontros que serão promovidos por Deus, conversas que acontecerão no tempo certo e situações que abrirão portas para o recomeço. Aquilo que antes parecia impossível de resolver começará a encontrar caminhos. Porque quando Deus entra na história, Ele cria oportunidades onde antes só havia bloqueios. Talvez existam pessoas na sua família que ainda resistem, que parecem distantes ou indiferentes, mas o Senhor está trabalhando também nelas. Mesmo quando não demonstram, há um mover acontecendo no interior. Deus sabe como alcançar cada coração, e ninguém está fora do alcance do seu poder restaurador. A união que Deus está trazendo não será baseada apenas em sentimentos, mas em princípios. Ele está ensinando sua família a caminhar em amor, verdade e respeito, e isso criará uma base sólida, capaz de sustentar relacionamentos saudáveis e duradouros. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Se você crê que Deus está promovendo reconciliação na sua família, declare: haverá paz e reencontro no meu lar. Chegou o tempo de contemplar aquilo que Deus começou a fazer. A restauração que antes parecia distante, agora se torna visível. O ambiente da sua casa já não é mais o mesmo. Há mais paz, mais compreensão e mais disposição para caminhar juntos. Isso não é obra humana, é o resultado do agir fiel de Deus. O Senhor honra cada oração feita, cada lágrima derramada e cada momento em que você decidiu não desistir da sua família. Mesmo quando tudo parecia perdido, Ele estava escrevendo uma nova história. E agora, essa história começa a florescer diante dos seus olhos, como prova viva de que Deus ainda restaura, reconstrói e une. Sua família não apenas foi restaurada, mas também fortalecida para permanecer firme. Os laços foram renovados, o amor foi reacendido e a presença de Deus se tornou o centro de tudo. O que antes era motivo de dor, agora se transforma em testemunho. E aquilo que foi quebrado se tornou ainda mais forte nas mãos do Senhor. Permaneça vigilante e grato, continue colocando Deus à frente de tudo, pois é Ele quem sustenta a união e preserva a paz. A sua casa agora carrega uma marca, a marca da restauração divina, e essa obra continuará produzindo frutos por muitas gerações. O Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Salmos 126, 1. Se essa palavra falou ao seu coração, declare com fé: minha família é um milagre de Deus. Agora, una seu coração em fé e se prepare, porque este é o momento de buscarmos juntos ao Senhor em oração. Não apenas leia, mas se entregue, pois Deus deseja selar tudo aquilo que Ele começou a fazer na sua família através de um clamor sincero. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento nos colocamos diante da Tua presença com corações abertos e necessitados da Tua graça. Tu és o Deus que restaura, que cura feridas profundas e que reconstrói aquilo que foi quebrado. Olha, Senhor, para cada família representada aqui, para cada lar que enfrenta lutas, distâncias e dores silenciosas. Pai, visita cada casa com o Teu Espírito. Onde houver divisão, estabelece a união. Onde houver mágoa, derrama perdão. Onde houver frieza, reacende o amor. Toca, Senhor, nos corações endurecidos, quebranta todo orgulho e ensina cada um a agir com mansidão, sabedoria e compaixão. Que toda palavra maldita, toda lembrança dolorosa e toda influência que trouxe separação seja anulada agora pelo Teu poder. Levanta lares firmados na Tua presença, onde haja paz, respeito e verdadeira comunhão. Restaura relacionamentos, reconecta vidas e faz nascer um novo tempo dentro de cada família. Senhor, entregamos nossas casas em Tuas mãos, confiando que Tu estás no controle de tudo. Fortalece os laços,
guarda cada membro e estabelece a tua presença como fundamento do lar. Que haja alegria onde houve tristeza e esperança onde houve desânimo. Nós cremos no teu agir e recebemos a restauração completa das nossas famílias, declarando que nossos lares pertencem a ti. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, compartilhem essa mensagem para que a palavra de Deus chegue até aqueles que precisam de restauração, cura e união em suas famílias. Que esta palavra alcance corações aflitos e leve esperança aos lares que estão precisando do agir de Deus. Seja um instrumento nas mãos do Senhor e permita que essa mensagem transforme outras vidas. Eu volto amanhã para mais uma terapia celestial, em nome de Jesus.